Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo o nosso canal, o canal Cristianismo e Judaísmo Echad, que significa palavra hebraica, né, Echad, mas a gente lê Errar, significa um. E nós estamos na sequência estudando a escola bíblica dominical das igrejas Assembleia de Deus, né, e já dei a introdução. Já iniciei o primeiro vídeo, esse nós vamos para o segundo. Vou tentar ser mais acelerado para que possamos correr no estudo, né? Então, se você tem a sua revista, está na página 18, tá bem? Página 18. Nós já tínhamos lido o assunto aqui, promessas e obediência, né? Promessas e obediência. Nós vamos continuar esse assunto. Nós já lemos os textos da Bíblia. Eu não fiz assim, uma rápida consideração, mas foi uma longa consideração de destaque desse texto, Deuteronômio 29, de 1 a 9, e Hebreus 8, 6 a 13, que muitas vezes entra em choque com a questão judaica, né? Porque faz parecer, como eu havia dito anteriormente, que nós estamos com uma nova aliança, portanto, tudo aquilo que Deus havia feito no passado é passado, não tem mais nenhum valor. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu falo isso com uma certa propriedade. Eu sou evangelista, eu tenho aqui nas minhas mãos o livro da Torá, né? Tá vendo? Livro da Torá judaica. Eu tenho a Bíblia pentecostal, eu tenho Bíblia rabínica, eu tenho Bíblia João Ferreira de Almeida, eu tenho outras Bíblias, então, mas eu tenho em minhas mãos a Torá, né? E eu quero mostrar para vocês, é um livro extremamente judaico, né? Eu estou aqui abrindo, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia judaica, Bereshit, né? Tá aqui, ó. Aqui é o nosso Gênesis. Tá aqui, veja, esse é o lado hebraico, esse é o lado português, né? Tá vendo? Então, quando você estuda o hebraico, você não é a mesma coisa que estudar a Bíblia em português. Não é a mesma coisa. Não. O estudo hebraico, ele é a lei, né? Porque aquilo que nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, traduz como lei, para Israel não é lei. Para Israel é o ensino. E o ensino envolve os 5 primeiros livros da Bíblia. Veja, começa do primeiro versículo, né? Número 1, está aqui, escrito aqui, tá? Bereshit, é o primeiro versículo. A partir daqui, começa o que é sagrado, letra por letra, letra por letra. A Torá não é lei. A gente tem na Bíblia assim uma tradução, felizes os que amam a tua lei, mas não é lei. Nós traduzimos, o povo cristão grego que não compreendia a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, traduziu como lei. Para ele foi fácil traduzir lei, tudo é lei, né? Os que amam a tua lei, não é ama a tua lei, é ama a tua Torá, ama teus livros sagrados, Bereshit, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo aquilo ali, todo aquele conteúdo, letra por letra, aquilo é o ensino, né? Portanto, não tem nada a ver com leis, né? O novo concerto não tem nada a ver apenas com leis, tem a ver com muita coisa envolvida, né? Tá certo? Pois bem, eu quis mostrar isso para vocês verem. Pouco a pouco eu vou trazer alguma coisa desse livro sagrado para o nosso estudo, tá bem? Mas vamos aqui ao nosso início, capítulo Introdução. Vamos para a introdução. Já está bastante avançado, né? Veja aí. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência.
entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência do novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? E o que estudaremos nesta lição? Então, aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, ele fala da importância da qualidade, chamado obediência. É a qualidade de alguém que é fiel, alguém que é reto, que segue regras. Então, isso é uma condição muito importante, ele cita no Antigo Testamento, mas e no Novo Testamento, ele fala do novo concerto, da nova aliança. Então, é obediência a quê que ele quer saber, segundo o Novo Testamento. Ele cita também aqui que o mesmo que prometeu no Novo Testamento exige o mesmo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo Testamento, né? Ao mesmo tempo, e exige do seu povo obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra, é o que ele diz aqui, né? Então, nós temos que atentar que o Novo Testamento, ou melhor, que ele quer chamar a nova aliança, o novo concerto, exige obediência também. Jesus falou que pede obediência da gente. Mas veja, ele diz, obediência à tua palavra. Então, nós temos que saber qual é esta palavra que nós temos que ser obediente. Vamos prosseguir. Então, prosseguimos aqui a obediência no Antigo Testamento. Ele está falando, ele está lembrando o Antigo Testamento. Vamos entender qual é o objetivo dessa mensagem. Aqui eu estou observando, está aqui e vai para cá. Tá certo? Ok. O concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Esse aqui é o parágrafo 1 desse tópico, obediência ao Antigo Testamento, né? Então, no Monte Horebe, como nós vimos, quando Deus levou o povo de Deus para o deserto, e antes de chegar no deserto, atravessaram o Mar Vermelho, foram em direção ao Monte Sinai. Lá, o Senhor fez uma aliança com o seu povo, né? E eu quero chamar a atenção para essa aliança. Ele cita aqui, Deuteronômio 29:1, que nós vimos ainda há pouco, 29:1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fosse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deus havia feito um concerto no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Agora, nesse texto de Deuteronômio 29:1, faz novamente um novo concerto com o povo de Israel, os descendentes, que são os filhos dos que morreram no deserto, renova sua aliança com eles já no Monte Moabe, né? Tá certo? Aí, e ele cita Êxodo 19, né? São as palavras lá que Deus fala para o povo obedecer a Deus. E diz aqui também
que isso aqui é uma confirmação da aliança de Deus com Abraão. Olha, de Abraão até o Monte Sinai foi 400 anos. 400 anos de Abraão até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus ali fez uma aliança com um povo, com uma nação, o descendente de Abraão. Mas aquela nação, ao receber aquela aliança, ali não estava denegrindo ou, vamos dizer assim, acabando com a aliança que Deus fez com Abraão, pois que ao contrário, essa nova aliança de Deus com Israel, no Monte Horebe, ela confirma a aliança que Deus havia feito com Abraão, lá 400 anos atrás. Agora, o novo concerto, o segundo novo concerto, que foi feito em Moabe, a gente fala o segundo, né? Mas deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos aqui, que quando Moisés desceu das montanhas, trazendo as pedras da lei, e viu o povo pecando, desobedecendo, o que foi que Moisés fez? Quebrou as pedras do concerto, esbagaçou com ela. Estava indignado, porque o povo depressa saiu do caminho, né? Aí Deus disse a Moisés: Moisés, arruma umas pedras e você mesmo corta elas, traz para cá para você mesmo escrever o gasto-leis. Aí Moisés, ele mesmo com as mãos dele, construiu uma nova pedra, levou para a montanha lá, passou mais 40 dias jejuando. Olha só como as coisas são, né? 40 dias jejuando, e ele mesmo escreveu nas pedras as palavras que estavam na primeira pedra. Aquilo ali era uma nova aliança, né? Era a mesma aliança, porque a primeira foi quebrada quando eles desobedeceram descaradamente, né? Descaradamente, porque a diferença, mas é interessante, mano. É muita coisa em pouco assunto. Veja, nós estamos aqui debatendo uma aliança que mais tarde a gente vai falar, que é que Jeremias promete no capítulo 31, parece que é 31, que Deus vai fazer uma nova aliança, né? Uma nova aliança. Aí todo mundo diz que essa nova é uma nova, que aquela já é velha, que aquela não acaba mais. Mas observe uma coisa, que a primeira aliança que o povo de Israel quebrou ali no Monte Sinai, com aquele bezerro de ouro, ela não foi colocada na pedra primeiro. Primeiro ela foi colocada no coração das pessoas, porque elas ouviram a voz de Deus. Elas ouviram quando Deus falou. Primeiro, os 10 mandamentos, que é citado ali, em resumo, né? As 10 palavras foram ouvidas para o coração das pessoas. Elas tinham que guardar. Elas foram elevadas de uma forma maravilhosa, majestosa, no mundo espiritual, para ouvir a voz do Deus vivo, né? Então, depois que Deus colocou aquelas palavras que eles ouviram nas pedras. Olha a diferença, né? Tá certo? Preste bem atenção nisso. Essas mesmas pessoas que ouviram morreram, porque eles obedeceram a Deus, né? Os que ouviram. Aí Deus mandou Moisés fazer uma novas pedras, e ele mesmo escreveu com a mão. Ele teve o trabalho de ter letra por letra, para escrever nas pedras as 10 palavras. É o que eu entendi na leitura do livro de Êxodo. Agora, e essas pedras estão nela o quê? A voz que eles escutaram lá. Então, qual é a diferença aí, né? Uma primeira eles ouviram no coração, Deus escreveu nas pedras, Moisés quebrou. Agora Moisés escreve nas pedras, Moisés corta as pedras, Moisés traz para eles. Tá certo? Então, a aliança de Deus é essa. Ele reformou, ele fez uma renovação da aliança que mal começou, já começou errado, quebrado. Mas tinha erro na aliança de Deus? Não. Havia erro nas pessoas, né? É bom que se entenda isso. Agora, 40 anos depois, ele renova essa aliança com os filhos de Israel no Monte Moabe. Ele fala as mesmas leis, as mesmas palavras, e acrescenta
algumas coisas que eles não sabiam, as maldições, as bênçãos e as invocações do mal. É sempre assim. Uma nova aliança aparece, mas trazendo coisas novas, para dar valor e força ao que já tem, ao que já existe, tá certo? Então nós vamos prosseguir a nossa aliança aqui. Deus falou que se eles obedecessem, seriam sacerdotes, seriam reis, sacerdote, a terra dele, tá certo? Então, a aliança de Deus foi dada. Êxodo 19:6 seria um povo santo. Êxodo 20 a 17, do 20, versículo 1 a 17, ali fala a obedecer os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, as 10 palavras, nós chamamos de 10 mandamentos. Pois é, então essas 10 palavras que foram enfatizadas ali, elas são muito grandes, muito fortes, elas não são descartáveis, elas são eternas, elas são vivas, veja bem, tá certo? Mesmo que eles desobedecessem, a parte divina cumpriria com a sua missão, né? Você sabe, ninguém vive 1000 anos, então foram várias gerações que houve muitos filhos de Israel que obedeceram os mandamentos, como houve também os que desobedeceram os mandamentos. E o que fica na caderneta de Deus? Você obedeceu, você fica. Você não obedeceu, eu risco o seu nome. É a regra. É a regra. Obedeceu, fica. Não obedeceu, risca o nome. Então, ao longo dos séculos, Deus vem escrevendo. Você fica, você não fica. Você fica, você não fica. Você fica. Escolhendo quem é que realmente tem compromisso com Deus, com a sua vontade, com a sua palavra. Mas vamos continuar no segundo ponto, o concerto nas campinas de Moabe. Vou ler aqui, é o parágrafo 2 do segundo tópico, né? O concerto nas campinas de Moabe. O tempo tá bom, hein? Dá para nós correr, né? Vamos ver se tá bem localizado, certo? Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente, né, o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio do 4 a 26 e 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldição no capítulo 27 e 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. É exatamente o que eu havia explicado aos irmãos, essa nova geração que estava ali se levantando, Moisés estava indo embora, então ele precisava renovar, né, a lembrar aquilo que eles já vinham obedecendo nos 40 anos, eles vinham já sendo doutrinados, ensinados, aprendendo, tudo eles já vinham aprendendo. Ao final de Monte de Moabe, lá ele reafirmou tudo e mostrou. Agora acrescentou as maldições e as bênçãos que viria sobre eles, né? Dependendo da fidelidade deles de Deus. Então até aqui não vemos nada de anormal. Tá tudo certo. Agora é uma segunda aliança em cima da primeira, mas que é a mesma coisa. Vamos prosseguir as promessas provenientes da obediência. Esse é o parágrafo 3. Vamos virar aqui a página e prosseguirmos, né? Aqui, ó, tá certo? Como você pode acompanhar aí. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas. Tá vendo? Dá para ver. Mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, bênçãos no campo, na cidade na procriação da vida doméstica, ao entrar e sair da terra,
Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequências da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos conselhos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Olha aí, né? Ele cita aqui que essas promessas foram proferidas em 2 montes, o Monte Gerizim, né? E o Monte Ebal. Lá eles pronunciariam as bênçãos e as maldições. 2 montes, um era para as bênçãos e outro era para as maldições. Você pode até achar isso assim ridículo, né? Como é que você vai ficar na frente de uma montanha, vai falar para a montanha, olha, essas são as bênçãos que Deus disse que virá sobre nós, pá. Aí depois você vai para outra montanha e diz assim, olha, essas são as maldições que virá sobre nós, pá, falar tudo. Aí você fica pensando, esses caras tão loucos, estão falando com montanhas. Nós cristãos pensamos assim. Nós cristãos, nós somos muito cegos. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Nós somos muito cegos. Olha, naquele tempo não tinha como você bater uma foto, você filmar, como hoje você tem, né? Você filma aqui, ó, usa o celularzinho aqui, ó, filma tudinho, grava, tá registrado, tá documentado, salva, tá registrado. Pode imprimir, pode escrever, é a testemunha. É a testemunha. Quando você quiser lá, vai lá no arquivo, pega, realmente, foi desse jeito, né? Mas naquele tempo, Deus não usava câmeras, não usava papel, gravar nada. Deus mandava, fale com a montanha. Ele falava, fale com essa outra montanha. Falou, você não sabe o que aconteceu. Mas a montanha ouviu, olha, e gravou. A outra também ouviu e gravou. E elas estão lá, É aí que está o negócio. As montanhas estão lá e elas lembram do que foi dito para elas. Porque Deus não ia mandar o povo de Israel fazer papel de palhaço. Fale ali na parede, fale com a parede. Deus falou com a montanha, porque Deus sabe que a montanha escuta, que a montanha ouve. E eu digo mais, que a montanha até fala. Viu? Então, está gravado ali nas montanhas. E as montanhas estão vivas até hoje ali. Assim, presta atenção, assim como as palavras de Deus, tá? Que ele deu lá em hebraico, Deus conservou até aqui hoje, para nós lermos, para nós aprendermos. Deus também colocou as palavras de maldição e de bênção no ouvido daquelas montanhas, e aquelas montanhas estão lá, lembrando, palavra por palavra, falada pelos descendentes de Israel, que vieram do deserto. Então isso significa o que, irmão Jorge? É um terror para o povo de Israel, se eles não continuarem cumprindo as palavras de Deus, o que os aguarda está ali naquelas montanhas. Aquelas montanhas lembram o que foi dito a elas. Portanto, Deus pode olhar para aquela montanha, e tem também uma profecia de um profeta, que Deus manda ele falar com a montanha. Isaías é um. Deus diz assim, Isaías, fala com os céus e a terra, que eu vou fazer com Israel. Mandou um outro profeta aqui, não estou lembrado qual é o nome dele, que Deus disse para ele, fale com o monte, o que eu vou fazer com Israel. Se eles continuarem me desobedecendo, o que virá sobre eles é tudo aquilo que está escrito, que foi falado nos ouvidos da montanha, tanto Gerizim como Baal. É Baal, né? Abol, Monte Gerizim. Então, meus amados irmãos,
Então, meus amados irmãos, eu até dei uma pausa aqui grande. Isso mostra que a aliança de Deus não acabou. Só se aquelas montanhas desaparecer. Só se este livro desaparecer, todas essas palavras aqui sumir, a aliança de Deus com Israel não acabou. Se essas palavras desaparecer da terra, se aquelas montanhas desaparecer, aí sim, eu diria, acabou. Porque Deus não fez uma aliança só com homens, com Israel. Ele fez também com testemunhas, céu, terra, montanhas, montanha Gerizim, montanha Ebal. Tudo isso são testemunhas. Entendeu? Então, todos têm que morrer, desaparecer, papel desaparecer, né? Aí sim, Deus acabou com a sua aliança com Israel. Tá vendo? Então, aqui eu encerro essas palavras aqui. A obediência lá era importante. Como até hoje, para encerrar, até hoje Israel busca obedecer, porque sofre, né, o que eles chamam de sofre o que eles chamam de exílio. Eles estão em exílio, diáspora que eles chamam, né? Eles estão numa diáspora que ainda não acabou. Eles estão na diáspora. Diáspora é um exílio. Foram expulsos para aprender a obedecer a Deus, aprender a fazer as coisas certas. Eles estão nessa escola da disciplina de Deus. Mas o Monte Gerizim está lá, e o Monte Ebal está lá, e a Torá escrita está lá e está cá. É desse jeito, né? Vamos para o tópico, a obediência no Novo Testamento, né? Aí vai entrar agora no Novo Testamento, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.